Não, mas a audiência não. Ah, não, a audiência pega o vídeo de. Vocês já vão sentado? Não, vou ligar. Vocês precisam de água? Gostaria. Deixar uma água aí perto, né? Tem umas garrafinhas lá fora. Pode ser a garrafinha, né? Tá bem tudo aí. Melhor, né? Acho que nossa, aqui eu quando foi lindo. Vamos aí na câmera. Ele sentou, a bunda estava linda. Eu tenho uma amiga que fala que ela chega primeiro. Sim, aí pode chegar mais próximo da mão. Isso. Perfeito. Mas geralmente na loja de coleção ela tem que para poder recepcionar todos. Cristiano, pode falar LGBTQIA+. Pode, à vontade. Ele sai mais automático, porque você põe só LGBTI+, É o Ricardo. Como é assim? Cada um pode a balada de São Paulo é LGBT+. Não, pode falar à vontade. E tem os que militam que tem que ser LGBTQIAPN+. Isso. Nós somos Eu falo só LGBT+. O mais pra mim já é mais. Nem tinha mais, né? Era o mais, na verdade, Se voltar, não, sou LGBT. Tá. Agora tá Cerveja. bom? É de também da PN+, tá assim? só chegar um pouquinho para falar. A cerveja tem que gelar ainda. Será que... Foto também. Meu sal. Calor. Peraí, que eu vou colocar numa bolsa de sozinho. Apertando o cabelo aí. Tá ótimo, tá quente. Fica descalço. Você não precisa levantar, né, Cris? Não, não precisa levantar não. Peraí, só um pouco. Douglas, aumenta o som geral? A geral, a luz geral. Nosso funcionamento tá ok? Tá ok. É até aí onde você tá mesmo. Daí pra cá. Ok? É porque a nona tá bem no final do foco. Deixa eu ver como é que tá. Sair do ponto. E aí tá. Ah, tem uma dica. Vou pegar o ali. E aí tá É bem aí entre mesmo. as duas. Isso mesmo. Eu talvez coloque É onde está seu pé, vai. Isso. Acho que melhorou mais. Na hora que grava, a qualidade fica melhor. Aí você Eu tocar. acho que tá ok. Então vamos. Aí se você quiser fazer um ao vivo, aquele negócio, Eu moro em não Goiânia. sei para as pessoas verem. Gostou? Quanto é o ao vivo mesmo? Você sabe? Pode. Vamos lá então? Câmera. Atenção, câmera 1, 2, 3, som ok, câmera ok. Ação. Boa tarde a todos! Bem-vindos ao 8º DIGO Festival da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiânia. Eu sou a Mama Darling e serei a mediadora dessa mesa que estamos iniciando agora. É o 3º estudo da politização LGBTQIA+, sobre o tema Pra onde vai o seu Pink Money? Com os pesquisadores Rafael Alves, Washington Souza e Cristiano Souza. O objetivo dos ensaios LGBTQIA+, é produzir e publicizar aulas públicas a partir das diversas abordagens teóricas como mecanismo de preparação para ações de militância em favor dos LGBTQIA+. Estamos na 3ª edição e este ano se torna uma revista que será publicada como fruto do trabalho acadêmico dos participantes. Para 2024, esse grupo será ampliado. Peraí que eu preciso jogar a ficha. Desculpa se eu fizer essas coisas no meio da apresentação. Pardon. Lembrando que, para obter o certificado, é necessário informar o nome completo aqui na recepção e e-mail. E seguir o Digo Festival nas redes @Digo Festival.
Bom, eu já disse que sou a Mama Darling, eu sou de São Paulo, fundadora de um dos maiores blocos LGBTQIA+, do Carnaval paulistano, que se chama Minho Queens. Me tornei drag queen quando eu fundei o bloco, quando eu já tinha 51 anos de idade. Hoje estou com 58 e com muito orgulho de ser uma drag queen 50+. E muito mais feliz ainda de estar aqui em Goiânia, no Tico Festival. Vamos lá? Com o uso do áudio... Não, ai, Paula, eu tenho que apresentar quem vai falar, gente. Eu chamo agora para falar pra gente o pesquisador Rafael Alves. Boa tarde a todos, todas e todes. Gostaria imensamente de agradecer por esse espaço. Inicialmente, parabenizar essa mediação, Mama, afetuosa, querida. Parabenizar o Cristiano por mais uma edição. Nós que estamos familiarizados com a militância, sabemos o quanto que é difícil problematizar questões de gênero, diversidade sexual no estado de Goiás. E um festival que chega à 8ª edição diz muito sobre aquilo que se propõe enquanto política pública, enquanto formação da subjetividade crítica, cônscia e assertiva. Agradecer também ao Washington que divide conosco esse momento tão oportuno que o Digo abre dentro da sua programação, porque não é apenas um festival que discute o audiovisual, mas também que assume uma contrapartida como responsabilidade no tocante a pensar essas vulnerabilidades que orbitam a nossa volta. Né? Sou o professor Rafael Alves, sou membro do NEPEDES, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Diversidade Sexual do Instituto Federal Goiano, de forma precisa o Campus Séries, que é a instituição que eu estou vinculado como professor visitante e pesquisador de igual maneira. Né? Sou formado na área de letras, linguística, né? O mestrado também na área afim e agora no doutoramento em crítica literária, onde eu procuro mapear de que forma que o cânone literário brasileiro ele também se volta à representação performática dos corpos vulneráveis. Então, com certeza vai ser uma discussão altamente qualificada. Eu espero que a gente possa dialogar de forma cada vez mais oportuna com esses temas transversais. E para começar, eu já tenho uma pergunta para você. Olha, como o uso do audiovisual nas postagens de marcas engajadas com pautas políticas LGBTQIA+, pode influenciar o engajamento do público em redes sociais virtuais? Bom, primeiro salientar que essa provocação que o Cristiano trouxe para o festival, ela por si só problematiza algumas questões que são muito oportunas, né? E eu digo sempre que quando eu me deparei com essa pergunta, já no mote do festival, no roteiro, eu também me coloquei como um aspecto de desafio no meu trabalho como professor, em sala de aula. Né? Porque pensar as manifestações de arte, as manifestações de cultura, frequentemente nos estimula a pensar a maneira como os corpos LGBTI são representados. Né? É claro que nós estamos dentro de uma seara que pensa a linguagem fílmica, que pensa a performance do teatro, que pensa em inúmeras outras atribuições. Mas é sempre importante considerar que quando o meu aluno ele lê um conto ou ele vocaliza um poema, muitas vezes o sujeito que ali está é um sujeito branco, heteronormativo, que reproduz o estereótipo tão comumente difundido na sociedade. O desafio que nós temos enquanto educadores é justamente contrapor essa imagem que está tão encastelada, que está tão enviesada nas mentalidades dos nossos estudantes. E é um processo que perpassa também pela linguagem audiovisual, né? Sobretudo porque o desafio é justamente de contrapor essa narrativa hegemônica, de oportunizar que as políticas públicas elas possam de fato dialogar de maneira cada vez mais assertiva e resgatar a humanidade que lhe foi tão abnegada do processo histórico.
Então, quando a Mama traz uma pergunta, né, provocativa e que nos estimula a pensar quais são os desafios da linguagem audiovisual, eu sempre procuro retomar os princípios da nossa pesquisa que o Instituto tem engendrado enquanto núcleo, né? O NEPEDS recentemente publicou um guia educativo que teve a participação do Cristiano e de tantos outros pesquisadores, que se comprometeu exato e precisamente em difundir numa linguagem mais lúdica, palatável, terminologias do movimento que muitas vezes são completamente ignoradas e desconhecidas do grande público. Então eu vejo que esse processo, que muitas vezes a temática do Pink Money é tratada de maneira difundida, de forma muitas vezes alienada, né? Porque nós sabemos o papel de compra, de consumo que essa população exerce, e muitas vezes é preferível, né, ficarmos numa abordagem obliterada, obscura, sem necessariamente compreender o que está por detrás desse consumo, né? É sempre uma atitude de ressignificação. Eu sempre me reporto aos anais que foram produzidos por intermédio do Fórum Internacional do Comércio Exterior. É um relatório da Organização das Nações Unidas. Esse material está disponível na internet, é de fácil consulta, e ali se consegue facilmente elencar quais são os grandes conglomerados, as grandes empresas que prestam um desserviço quando se pensa na militância da comunidade LGBTI, né? E é interessante porque a gente percebe que as empresas do segmento automobilístico são aquelas que de fato congregam uma visão estereotipada, preconceituosa e frequentemente acentuar o obscurantismo que a nossa população carrega enquanto estigma, né? E é muito interessante porque quando a gente lê o relatório, e é um almanaque que possui muitos gráficos e estatísticas de comparação, porque o objetivo é justamente esse, despertar no consumidor quais são as empresas e os empreendimentos que dificilmente conseguem promover a temática dos direitos humanos, né? E quando a gente faz esse exercício de pensar nas empresas automobilísticas, é interessante porque vem à tona um princípio que é a misoginia, né? E nós que somos do movimento, que vivenciamos de forma, eu diria, ancestral essa perspectiva de uma percepção, compreender a misoginia é muitas vezes decodificar o preconceito que a população LGBTI enfrenta, né? Porque o ódio ao feminino, a repulsa ao feminino, ela também diz sobre a repulsa que os corpos LGBTI sofrem sistematicamente, né? E é interessante porque dentro de uma sociedade consensual, qual que é a visão que se tem de uma empresa automobilística, né? De que o público feminino é aquele que não dirige bem, que o público feminino é aquele que seguramente cometerá imprudências no trânsito. Então perceba que as empresas elas já são atravessadas por uma ótica que diz que o modelo de um condutor consciente, de um condutor habilidoso, não passa pela questão de gênero. Ela está tipificada no modelo heteronormativo, branco e cisgênero. Então, quer dizer, essa perspectiva ela já nos diz sobre esses empreendimentos que constitui, que materializa, né, que coisifica essa relação que está tão pressuposta no modo como a nossa sociedade ela está devidamente proposta. Então, são reflexões que nos estimulam a vislumbrar de que modo que essa sociedade ela pode, né, verdadeiramente reproduzir essas premissas alienantes e preconceituosas de uma maneira tal que coloca o indivíduo numa condição extremamente degradante, né? Então, e da mesma forma,
para fechar o meu raciocínio, voltando à minha fala inicial sobre o papel da literatura, nós, enquanto comunidade LGBTI, precisamos enxergar na arte e nas inúmeras manifestações decorrentes dela a principal estratégia de driblar um sistema atroz, fascista, né, que está devidamente realocado ao nosso redor. E que nós, enquanto comunidade, a partir do momento que existe uma sociedade capitalista, né, que nos tolhe, que ceifa as nossas subjetividades, é preciso também que nós nos posicionemos. Então é um convite, né? Essa mesa nada mais é que um convite para que toda a comunidade assuma o seu caráter de politização. Né? Por isso que quando a gente propôs ao Cristiano de que o resultado da mesa precisa culminar em uma publicação editorial, é justamente com essa finalidade. É preciso ressignificar. Né? Não é apenas a cultura do espetáculo, não é apenas a cultura do entretenimento, é preciso ir além. E, mais uma vez, eu reconheço, né, esse espaço que o Digo nos cede, porque falar sobre esse lugar da academia também é um espaço de privilégio, porque nós sabemos o quanto que a comunidade ainda não está inserida nessas instâncias de formação continuada. Né? Então, quer dizer, o Pink Money ele está atrelado ao consumo, mas ao mesmo tempo esse consumo não emancipa esse sujeito ao ponto de levá-lo até o ensino superior, a graduação, mestrado, doutorado, enfim, para que ele de fato se cerque de um cabedal teórico que possa possibilitar uma autonomia. Né? Então, é uma perspectiva, ao meu ver, que nos convida a uma tomada de consciência. E acredito que essa mesa, ela indiretamente cumprirá com esse papel de resgatar as nossas subjetividades e de nos colocar diante de um desafio que não é unilateral, ele é coletivo. Enquanto a comunidade não se der conta disso, que não é apenas no mês do orgulho, não é apenas no mês de junho que o nosso dinheiro precisa ser explorado. Né? Então, quer dizer, é necessário que essa atribuição ela seja de tal modo diluída para que nós nos tornemos cada vez mais pesquisadores, ativistas, preparados para enfrentar as atrocidades que circundam a nossa volta. Isso. E Rafael, me conta uma coisa. Quais são as 3 grandes marcas mundiais e suas subsidiárias brasileiras selecionadas para pesquisa documental sobre o uso das pautas LGBTQIA+, em suas postagens nas redes sociais virtuais? Excelente questão. Porque, de fato, quando a gente consultou o Almanac para a produção do guia educativo, um aspecto que nos intrigava é justamente essa problematização, ou seja, primeiro, qual é a linha mercadológica adotada por essas grandes corporações? E a partir disso, também foi uma provocação feita pela equipe, né, e aqui eu cito o professor Fausto Filho, que é ligado ao Instituto, que também cooperou para que nós chegássemos em alguns resultados muito pontuais. Pensar também quais são as políticas públicas que essas empresas adotam do ponto de vista da contratação de LGBTs e de que maneira que essa empregabilidade ela também assegura o currículo, ela também assegura a formação estrito sensu desses indivíduos, né, dessas subjetividades. Então, como eu citei na pergunta anterior, quando a gente filtra as grandes corporações, né, e o mercado automobilístico, a empresa que desponta dentro dessa perspectiva é a própria Chevrolet. Nós temos a Chevrolet, temos a Citroën, que lidera esse ranqueamento, e a Fiat como empreendimentos, né, que têm demonstrado dificuldade em incorporar dentro da sua própria logística a inserção de figuras LGBTIs e, mais do que isso, valorar o poder de compra. Né? E a pesquisa ela aponta alguns índices que são pendulares. Né? Dentro dessa perspectiva do mercado e também de uma exploração trabalhista, de que maneira que essas empresas elas podem ressignificar esse papel. Né? Então, quer dizer, é uma pesquisa que ainda está em sua fase embrionária,
porque o relatório ele apenas aponta para uma perspectiva que está por vir, né? Mas ela já sinaliza algumas potencialidades. Quer dizer, existe uma clivagem que reforça o estereótipo, que reforça o estigma, que reforça a marginalização, mas enquanto isso não se discute exato e precisamente quais são as atribuições de um empreendimento ao lidar com os recursos humanos frente ao poder de compra dessa população, né? Então, é necessário que a gente pense também que a pesquisa ela vai muito além. Além de ranquear esses 3 grandes empreendimentos, grandes marcas, né? São conglomerados automobilísticos que se sedimentam ao redor do globo, mas é importante também levar em consideração a valorização das marcas individuais, locais, que estão circundando o nosso poder de compra, né? Quer dizer, a partir do momento que nós estamos no estado de Goiás, Goiânia, região metropolitana, né? E claro, pensar também nos municípios interioranos, de que maneira que as respectivas secretarias de indústria e comércio estão valorando essas produções independentes, estão valorando e reconhecendo o trabalho feito, né, por essa categoria social, né, que contribui, que paga impostos e que muitas vezes não consegue, de forma concreta e material, ressignificar esse papel, né, que nós, enquanto comunidade, precisamos de fato ampliar a nossa perspectiva enquanto consumidores, né? Porque não é só apenas a Nubank, a Havaianas, não é? Até mesmo o Burger King, que nós percebemos que durante a parada fez todo um trabalho de articulação para que nós fôssemos representados não apenas como ícones, mas como símbolos de um poder de compra de fato, né? Então é importante fazer esse paralelo. De que maneira que as empresas também podem se aprimorar? Será que os recursos humanos estão preparados para lidar com esse público consumidor? Que saiba, digamos, escamotear essa visão arquetípica que a mídia, de forma tão repetitiva, traz à tona? É importante pensar também que falta formação por parte de quem operacionaliza, por parte de quem contrata, por parte de quem recruta, né? É importante levar isso em consideração para que a gente também não fique com esse mote, né, de que uma pesquisa aponta determinadas empresas, mas ao mesmo tempo também não nos é dada condições de fazer uma análise crítica, né? O porquê que a Chevrolet tem enfrentado problemas para alcançar o público consumidor LGBT, né? Será que é porque reproduz esse estereótipo do machismo, da misoginia, ou será porque de fato não existe uma preocupação social de resgate histórico dessa comunidade? Eu vejo que a questão é muito mais ampla do que apenas essas representações casuísticas que um dado estatístico aponta. É preciso ir além, né? Então acho que o debate também passa por esse processo formativo, né? É um espaço de formação, de socialização de saberes, para que a gente pense um outro modelo de comércio também, que não é um modelo restritivo, é um modelo que emancipe e que traga à tona essas representatividades. Isso. Mas olha, meu querido, e como a análise temática reflexiva do conteúdo dessas postagens revelou a caracterização de práticas corporativas que tentam passar uma mensagem invertida sobre a atuação de uma das marcas investigadas em relação às pautas sociais LGBTQIA+. É interessante porque essas questões elas não estão restritas apenas ao contexto empresarial. Muito pelo contrário. O que a gente percebe é que também a empresa fonográfica, né, a indústria fonográfica, ela reproduz muito, né? Eu me lembro de como que o clipe, provavelmente vocês irão também se rememorar, do Nego do Borel, quando ele lança um hit, né, Me Solta. E daí, por que esse clipe ele traz algumas perspectivas que são interessantes para esse debate? Primeiro porque nós temos ali
um intérprete, né, de um ritmo de música que por si só, historicamente foi marginalizado, que felizmente hoje tem o seu espaço constitutivo dentro da representação da música brasileira, mas é importante levar isso em conta, né? É um intérprete de uma música, né, de um ritmo de música que durante muito tempo foi atravessado por questões de vulnerabilidade e de marginalização. E naquele clipe, o Nego do Borel, ele lança mão de recursos de uma performance, né, que ele está travestido, ele assume uma outra indumentária, e ele finaliza o clipe beijando um outro homem. É interessante fazer essa análise porque logo posteriormente ao lançamento do clipe, o compositor, o musicista, foi interpelado pela comunidade, né? Porque até então ele não havia demonstrado nenhum gesto de apoio, ou até mesmo feito ali nas suas redes sociais qualquer manifestação que indicasse para um posicionamento que reconhecesse as lutas históricas do movimento, né? O que me pareceu que ali a apropriação cultural do movimento se estabeleceu. Então, quer dizer, essas marcas que, de certa forma, a cultura se apropria, não como forma de conferir visibilidade, mas para reforçar o estereótipo. Porque ali o que nós temos é uma caricatura, né? É uma caricatura da performance drag, nós temos ali uma caricatura da luta histórica de transexuais, e nós sabemos o quanto que essa população, né, dentro ali da nossa sopa de letrinhas, é a que mais enfrenta as injúrias, né? E paga isso com a própria vida. Então, quer dizer, perceba que o clipe ele não é apenas uma reprodução aleatória. O clipe cumpre com a função de alavancar essa visão caricatural, jocosa da comunidade, né? E foi um produto altamente consumido, né? Eu me lembro que no ano do lançamento, isso foi 2017, 2018, a música ficou liderando o ranqueamento das principais plataformas de áudio no Brasil, né? E isso se intensifica em 2018, porque depois o próprio artista declarou apoio ao Bolsonaro, né? Então, quer dizer, olha como que essa relação, ela muitas vezes nos realoca, nos circunscreve nesse lugar, né? Do corpo abjeto, do corpo a ser descartado, né? E tantos outros exemplos. Eu me lembro também da música da Jojo Todinho, né, que tira esse viado. Essa representação que é muito comum também e que a indústria reproduz. Porque nós sabemos o quanto que essa expressão, para nós da comunidade, ela foi ressignificada, né? Dentro de um núcleo de proximidade, quando eu chamo de um amigo, uma amiga, e aí viado, muitas vezes o dias de uma tentativa de aproximação, né? Não é pejorativo, não é para minorar a natureza da humanidade, é para ressignificar esse processo. Mas enquanto um outro músico se apropria dessa linguagem, sem fazer um exercício reflexivo, eu fico me perguntando de que maneira que esses estigmas estão postos. Então perceba que essa discussão sobre o Pink Money não se restringe apenas e tão somente à questão financeira e ao uso desse atributo financeiro como ferramenta de compra, mas também passa pelo modo como nós queremos ser enxergados pela sociedade, né? Será que o nosso poder de compra vai reforçar a reprodução do estereótipo? A partir do momento que eu consumo uma música, eu atribuo qualidade a essa música e não faço uma reflexão altamente significativa a partir dela, né? Veja, por exemplo, um episódio envolvendo a propaganda da Volkswagen, né? O quanto que aquela propaganda, por si só, despertou na sociedade inúmeras reflexões. Porque ali o que a gente percebe é uma deturpação de valores. E volta ao princípio que eu havia comentado, né? Quer dizer, é uma empresa automobilística, uma empresa que historicamente esteve atrelada aos grupos que apoiaram a ditadura militar no Brasil, lança-se mão de um dos maiores ícones da música popular brasileira, né? Elis Regina, que era uma defensora irrestrita dos direitos humanos, se colocou contra o regime ditatorial imposto no Brasil, e está ali, ela, dirigindo um automóvel de uma marca. E, para fechar tudo isso, com uma música, né? Que é um símbolo
do revisionismo histórico, mas que naquela propaganda foi ressignificada para cumprir com o outro status quo. Então perceba, olha como que esses meandros da publicidade diz sobre aquilo que a sociedade muitas vezes espera consumir. Nos cabe, enquanto resistência, ter uma ótica distinta, que é uma ótica do enfrentamento. Né? Então espaços como digo, espaços como a performance cultural tende a cumprir com essa finalidade, de que nós pensemos sob uma outra perspectiva, que é o espaço da liberdade, que é o espaço, sem sombra de dúvidas, de um olhar de acolhimento e de afeto. Né? E olha, eu queria dizer para a plateia que se alguém tiver pergunta, é só levantar a mãozinha, a Mama vê daqui, e aí ela chama, tá bom? Ou ela leva o microfone, mas a gente está aberto a perguntas. E meu amor, me diga uma coisa, como o poder de compra da comunidade LGBTQIA+, tem sido impactado nos últimos anos e quais são os principais segmentos de mercado que têm se mostrado mais receptivos a essa comunidade, a nossa comunidade, a minha comunidade, a tua? De fato, é uma perspectiva que nos instiga a pensar de que maneira que o social, de que maneira que os movimentos de luta, né, os movimentos de resistência, eles precisam frequentemente estar no protagonismo. Né? Eu citei ainda há pouco as empresas, né, tanto a Nubank, a gente percebe ali um movimento do empreendimento bancário, de possibilitar, né, que a identidade visual da empresa ela esteja a serviço, né, de trabalhar com as cores do arco-íris, não numa esfera do estereótipo, ou até mesmo numa perspectiva de animalização, né, de coisificação, e, ao mesmo tempo, é importante reconhecer as manifestações do mercado empresarial que muitas vezes estimulam o trabalho dessa população. Né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos a Feira Excêntrica, que é uma feira de produção de arte independente, de cultura independente, que tem no seu cerne o objetivo de congregar, além dos livreiros tradicionais, além dos produtores de arte tradicionais, também abrir estandes e abrir um percentual para que os expositores também sejam representantes do movimento LGBT. Né? Ou seja, pensar a Feira Excêntrica como um modelo, né, de uma empregabilidade e, por sua vez, de estímulo, né, estímulo do recurso financeiro, me parece ser estratégias interessantes, porque isso faz com que nós saiamos desse lugar comum, né, de que eu preciso apenas estar refém a um modelo preconcebido pelo mercado norte-americano, pela perspectiva eurocêntrica e oportunizar que também a minha localidade, que também a minha cooperativa, que a minha associação ela pode produzir mercado, ela pode gerar subsídio, ela pode fomentar esse poder de compra. Então, o desafio que a comunidade enfrenta é justamente sair dessa perspectiva de ser um mero consumidor, né, insípido, que não é proativo, para que ele também possa despertar o empreendedorismo e assumir, né, na outra perspectiva, que eu vejo que é disso que se trata. Né? O meu Big Money pode ser investido também em prol da minha própria empregabilidade e do meu próprio empreendedorismo. Então essas perspectivas me parecem ser os caminhos possíveis para que a gente possa pensar no formato cada vez mais autônomo, cada vez mais libertador e que de fato nos tire, né, de uma zona de conforto que nos aprisiona e nos asfixia, porque é isso que o sistema capitalista quer de nós. O bebezinho, ele está suando tanto que a gente aqui no palco é uma coisa. Então eu vou dar o leque da mão para você se abanar. Eu acho que ele está suando de nervoso de estar ao meu lado. Emoção. Ele está encantado, eu chantei. Mas, Rafael, me conta uma coisa. Quais são as estratégias? Oi, bebê. Acho que Eu tenho mais perguntas para Rafael. Se puder, eu não faço. acho que agora eu tenho isso.
Tô errada. Acho que foi fichinha. Gente, ela. Ó, eu digo que essa pergunta. O cara me faz uma fichinha que eu tenho que levantar para saber que o nome dele tá lá embaixo, ó. Pardon! Mas então o nosso próximo pesquisador é o Washington, e eu gosto de falar assim, Washington Souza. Para se apresente, diga quem você é, bebezinho. Boa tarde a todos, todas e todes. É muito gratificante, pela segunda vez, estar aqui como conferencista no DIU, e desta vez uma propositura em conjunto, né? A gente criando esta revista de ensaios para dar um pontapé às pesquisas científicas na área de gênero e sexualidade no estado de Goiás. Eu sou Washington Souza, sou doutor honoris causa em museologia pela Milgrom University, Brasil e Estados Unidos. Sou mestre em museologia e patrimônio pela UNI e também graduado em museologia pela Universidade Federal de Goiás e em turismo pela Universidade Estadual de Goiás. Além de atuar também como guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo, estou licenciando em artes visuais, como membro fundador do Museu do Carnaval de Goiás, o qual tem a honra de ser patrono, né, do museu e prestar o meu nome ao museu por ser um amante de carnaval desde a infância e ser considerado eterno irmão do Carnaval de Goiás, onde desenvolvo pesquisas na área interseccional entre Carnaval e religiões de matriz africana e também na área de gênero e sexualidade do movimento LGBTQIA+. Já seja bem-vindo, né? Eu já estou cansada com tanto título que ele tem. Eu sou mestre, reprovado em todas as provas, que nem papai que vai para frente. Já fiz assim para ele várias vezes, só. Enfim. Mas, meu amor, e quais são as estratégias de marketing e publicidade que as marcas têm utilizado para atrair e conquistar a comunidade LGBT+, como consumidores, considerando aspectos como representatividade e inclusão? Pois bem, dentro desse spoiler, né, o poder de compra da comunidade LGBTI, mas no mercado brasileiro, né, cujo ensaio proposto, então, ele investiga, né, o poder de compra dessa comunidade e pretende compartilhar pesquisas existentes no Brasil, a partir das seguintes áreas: turismo, cultura, hotelaria e entretenimento. Sendo assim, né, o público LGBTI+, tem cada vez mais importância para o crescimento da economia do país. Conclui-se, então, com uma discussão sobre a importância da aplicabilidade de pesquisas para entender o perfil deste público. Então, nesse spoiler, né, de marca, de empresa, e aí eu amplio para as 4 áreas específicas, que são áreas de minha atuação, propor uma discussão, né, onde nos faz ir ao cume da questão, que são os limites da representatividade nas pautas sociais. E quais são os principais desafios enfrentados pelas marcas ao direcionarem suas campanhas e produtos para a comunidade LGBTQIA+, e como tem sido, e isso me interessa muito, as reações do público em geral a essas ações? Porque às vezes a gente vê a própria marca recua em determinada campanha por conta da reação do público em geral. E isso me intriga muito, eu queria que você me respondesse. Essa intrigância, ela
forte e falho que o próprio Digo hoje está solucionando. Parabéns, Cristiano. Porque criar essa mesa faz o que Rafael mencionou, né? Propõe uma discussão até reversa mesmo, no aspecto de repensar o que foi feito, o que está sendo feito para o que irá ser feito, né? E nesse spoiler nós temos, e aí eu não posso deixar de mencionar o Observatório do Turismo do Estado de Goiás, através da professora Giovana Tavares, onde desenvolve várias pesquisas. Eu sou um colaborador do Observatório, né? Como também cofundador da rede, né, de turismólogos do Estado, a Associação Brasileira de Turismólogos do Estado de Goiás, e nesse contexto a gente vê a deficiência de pesquisas. Porque falar de Pink Money, com todas as críticas que existem no rol, e aí a gente tem a articulação nos Estados Unidos, onde no período de movimentação social acerca da visibilidade, as notas de dólar são tarjadas com a caneta rosa no seu lado direito, né? Então são detalhes que o nosso país ainda está aquém. E aí a gente pode pensar, por exemplo, vários observatórios, e aí a gente tem observatórios de gêneros e algumas instituições acadêmicas, como o Rafael acabou de mencionar. A gente tem os próprios observatórios do turismo, que desenvolve pesquisas também, um pouco acanha, né, um pouco acanhada, mas necessita de mais. E necessita por quê? Porque mais de 400 milhões do PIB brasileiro, ele é. Né? Então, existe uma rentabilidade envolta, e isso são dados do IBGE, né? De pesquisas do IBGE. Só que são pesquisas que não vão avante no marketing que necessita, né? Ela fica engavetada, né? Ela não é divulgada, não é feito merchandising nesses fóruns. Não é feito merchandising por quê? Porque necessita disso aqui, ó, essas discussões academicistas que nós estamos concebendo hoje, né? Para trazer os demais grupos, né, os coletivos, e aí a gente tem vários coletivos nas universidades do estado de Goiás e em outros estados também. E isso nos possibilita, inclusive, uma discussão onde requer, né, uma pesquisa, né, psicanalítica, né, o que esse público almeja, o que esse público, qual o foco desse público, que público é esse em termos de faixa etária, é um público homoafetivo, casado, né, de família regulamentada, vamos dizer assim, né, ou não, é um público solteiro que não tem filhos e que gasta muito mais porque ele não tem um passarinho para dar água, né? Então ele usa disso, né? E por aí vai, uma série de outros fatores que não são postos na pesquisa quantitativa financeiramente que o IBGE publiciza, né? E é isso aqui que vai levar essas discussões para as novas formatações de pesquisa dentro dos nichos acadêmicos. Bom, agora, obrigada, Washington, a mestre em paquetes. Eu chamaria como meu marido, mas ele já é casado. Todo chefe, toda conferência que eu vou, eu gosto de dizer que meu marido. Mas com vocês, ele me convidou, deu um carinho imenso, e é um lindo fofo que é uma manjada. Cristiano Souza para falar com a gente. Responsável por tudo isso. Inclusive, na verdade, a ideia do ensaio LGBT, LGBT+, né, foi bonito, que também
Então a gente foi feito isso aí durante a pandemia, e essa mesa foi bastante positiva, nós discutimos fatos bastante importantes que são inerentes à nossa sobrevivência. Né? Acho que através da questão dessas pesquisas e dessas referências, nós conseguimos aí alcançar mais pensamentos positivistas aí para o nosso dia a dia. Então, essa ideia foi excelente, o Rafael trouxe, o Victor trouxe, que mora em Nápoles, o Washington veio junto agora, tivemos também outros integrantes e foi sensacional. É a primeira vez que estamos fazendo de forma quase presencial, né? Mais online do que presencial, mas é extremamente importante porque são assuntos que vão ficar registrados na história. Nós fizemos no YouTube e agora nós vamos fazer essa revista LGBT e o Washington trouxe essa ideia também, da gente ver essas pesquisas já registradas, porque como o Rafael disse, nós temos poucas pesquisas relacionadas à questão da LGBT e também assuntos relacionados à sexualidade. Poucos pesquisadores trans, pesquisadores que tratam esse assunto, né? Porque na própria academia nós temos aí uma percepção de sexualidade, por incrível que pareça. Então eu faço o Digo, também faço mais 2 festivais de cinema, que eu vou ser então, de terror e com filme que é de filme 24 horas, até para a gente ter uma comparação com o Digo, né? Para não dizer que é mimimi, que a gente tem mais dificuldade de fazer mesmo esse festival do que os outros. A gente tem que trabalhar o triplo para poder produzir esse festival. E eu fiz MBA em marketing, estratégia digital, até por causa dos ataques da internet, a gente foi obrigado a estudar mais. Aí tem mais 2 pós-graduação e agora eu estou mestrando no programa de arte e televisão da Universidade Federal de Goiás. E a gente está tratando mais profundamente esses temas e a inspiração dos próprios ensaios e da própria experiência que é de produzir um festival de diversidade no Centro-Oeste, que é bem mais difícil, um pouquinho mais difícil, mas que a gente consegue resultados aí excelentes e eu tenho muito orgulho dos ensaios, é uma coisa, né, algo que a gente pretende continuar sempre, agora com esse registro vai ser muito positivo, que eu acredito na sociedade e para os pesquisadores em geral. Então, muito obrigado, Ana. Muita palma pra esse menino, gente. Olha o que ele faz, eu acho tudo. Goiás, tem orgulho desse cidadão. Já dá. E meu amor, me diga uma coisa: como o conceito Big Money tem sido utilizado como uma política de ferramenta para impulsionar uma revolução artística e social baseada na autopercepção do poder de compra da comunidade LGBTQIA+, na produção de produtos audiovisuais? Então, o Big Money nada mais que é o nosso poder de compra. Nós temos um grande poder de compra, como os colegas disseram, relacionados ao nosso dia a dia, no turismo mesmo. Nós ficamos sempre no hotel, no quarto do hotel onde tem, né, que é VIP, que tem serviços melhores, restaurantes também. A gente procura ter essa questão, né, de viver a vida de forma plena, né, até porque nós vivemos num momento em que o ser humano já não é considerado ali como dentro do profissional, então a gente tem essa busca por sempre buscar essa questão financeira, né? Inclusive na própria família, muitas vezes a gente até ajuda na família, ajuda mais a mãe, ajuda todo mundo, porque a gente está sempre preocupado com essa questão. E nós temos essa questão do Big Money que nós esquecemos, que é uma ferramenta política importante, que significa algo relacionado ao poder. Foucault fala muito sobre isso, né, que é um pesquisador francês que colocou muita relação da questão do poder financeiro dentro da sociedade. A gente liga muito isso, apesar dele ser um pensador, né, que tratou mais esses assuntos nos anos 70, mas hoje nós ainda vivemos essa relação de poder, nós precisamos de dinheiro para tudo. O festival está sendo feito de forma independente, a gente está contribuindo aí com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas poderia ser diferente, porque o próprio movimento social já é uma revolução social, já é uma revolução artística e social, e que o Big Money traz tudo isso. Nós não conseguimos, por exemplo, uma captação de uma empresa, porque a empresa entende que nós não lidamos com essa questão do Big Money de uma forma correta. Então, muita gente, às vezes, não pensa nesse investimento do Big Money, desse dinheiro que nós utilizamos para gastar para coisas interessantes e principalmente mais caras da sociedade em geral. Então, toda essa revolução
ela não entra na empresa. A empresa ainda entende que se ela promover assuntos relacionados à diversidade, ela vai perder clientes. A empresa não vai ser mais uma empresa de família, as pessoas vão começar a questionar nas redes sociais, e aí nós esquecemos disso. E que é justamente esse entendimento que o nosso financeiro pode movimentar toda essa questão, e através dessa revolução que a gente está fazendo aqui, de discutir esse assunto, já vai trazer mais consciência do nosso público e o entendimento dessas violências que as empresas oferecem na hora que ela coloca apenas o arco-íris na época de junho, né, no mês do orgulho LGBT+, mas você não consegue identificar ali na empresa quantas pessoas trans, pessoas LGBT estão contratadas, se existe um grupo ali que protege essas pessoas, e também fora desse período, como é que esse investimento é realizado. Então nós temos toda uma relação de poder junto à nossa comunidade que nós não utilizamos. Então é muito importante esse processo que a gente possa mudar. Se tem uma academia, por exemplo, que é bolsonarista, vamos mudar de academia, vamos pensar um pouco, ele sabe qual é, né? E o Pink Money, ele mostra esse poder, porque se a gente consegue mostrar que a gente consegue revolucionar, deixando de comprar em alguns lugares, comprando em outros, comprando em lugares LGBT+, como o IAI, por exemplo, que é uma loja LGBT, e deixar de comprar numa loja que já tem um histórico de violência contra a gente, isso é maravilhoso. E o Pink Money, resumindo tudo isso, é por isso que a mama usa rosa, porque é algo bastante bom, bastante interessante para as empresas, é algo que a gente precisa entender. Nós temos o poder nas mãos. Tudo é relacionado a dinheiro. Se não tiver dinheiro, a gente não tem nada. A gente trabalha para isso. Então, nós temos esse poder e que manda essa ferramenta política para fazer com que a gente seja visto, que a gente tenha mais direitos relacionados a várias coisas, como a questão de saúde. E aí, toda essa representação do tema do festival é justamente para a gente entender essa importância de por que as empresas não querem nos ajudar, trazer uma contrapartida para as questões culturais, por que esse medo dessas campanhas não são enfrentados, né? Muitas vezes são retirados, é feito ali uma campanha com duas pessoas do mesmo sexo, mas é retirado imediatamente a partir dessas contradições, né? Desses contratos, essas mensagens negativas. Então é importante que a gente entenda isso e pressione também. Embata a empresa, escreva os comentários de forma positiva, rebata esses comentários, a gente deixa para lá, a gente não entende como a nossa força ela é capaz de mudar todas essas ações de forma positiva para a nossa comunidade. Ela é canhota, peraí. Agora eu acertei. E Cristiano, de que forma os estudos das reações contemporâneas da arte como diálogo através do olhar do espectador influenciam a criação de produtos audiovisuais LGBTI+, e como o poder financeiro é considerado uma moeda de troca para o respeito desses trabalhos? Muito boa essa pergunta, porque o que acontece? Por que o governo anterior, por exemplo, era contra a questão cultural, contra a questão da cultura em si, das questões do LGBTI+? Porque a arte é uma pedagogia cultural. Nós estamos aqui hoje falando com vocês diretamente, de uma forma acadêmica, tentando repassar algumas informações pertinentes aí, relacionadas à nossa relação econômica e social, mas existe aí uma necessidade de entender que a proposta do governo é que as pessoas não tenham esse entendimento, que a gente não tenha esse festival. Às vezes o festival ele é criado dentro de uma linha, dentro do segmento de uma lei iniciativa LGBT, mas a questão até de quem procura essa lei tem que ser verificada, porque muitas pessoas que são hétero, pessoas que não têm LGBT, conseguem fazer vários projetos culturais no audiovisual. A gente recebe muito isso no festival, por exemplo. A gente percebe que a direção foi feita por pessoas que não são LGBT, que aproveitaram aquele momento ali para se produzir algo. Então, essa consciência dentro do audiovisual é quase nula. Nós perdemos, às vezes, esses entendimentos, porque muitas vezes a nossa comunidade foi utilizada na questão educacional, ela não consegue entender um edital, e aí perde toda essa categoria, perde toda essa possibilidade de criar uma linha de edital que foi discutida através de uma relação
de produtores culturais LGBT, mas que não consegue alcançar a comunidade, porque muita gente foi expulsa de casa cedo, nem consegue ler, não consegue escrever corretamente. Então, existe todo esse caminho. Fora as pessoas que são LGBT, que não querem produzir LGBT porque tem medo de ser estigmatizadas. Então, é muito importante que a gente procure esse espaço do dinheiro também, das leis de incentivo, se assumindo LGBT, cobrando para que esses membros sejam LGBT, que existe uma cota de pessoas trans, que existe uma quantidade de pessoas, 99,9% da equipe LGBT, porque nós não temos filmes com protagonismo LGBT no Brasil, no cinema. Até hoje não tem um diretor ou diretora trans que fez um filme comercial, de verdade. Então, é um absurdo. Nós estamos em 2023 e a gente gasta com o quê? Será que a gente vai assistir que tipo de filme no cinema? Né? Vai assistir filmes relacionados a qual sentido na questão LGBT? Muita gente vai assistir filmes onde nós somos, que ainda são produzidos, que nós somos vistos aí de forma pejorativa, negativa, e a gente está concordando com tudo ali, sem pensar que a gente merece um protagonismo maior. E aí, porque nós temos o dinheiro para ir no cinema, né? A gente vai no cinema e vai lá na sala VIP, lá com o lanchinho, vai deitar no sofá, mas até o filme que você vai ver, você tem que pensar se ele também, de repente, nos representa de uma forma correta. E aí tem também toda essa questão do Pink Money, não só no audiovisual, como a norma perguntou, mas no nosso geral, porque o interesse da sociedade, né, da toda sociedade patriarcal e de quem tem poder, é que as pessoas não tenham conhecimento, que elas não consigam produzir sobre elas mesmas, e que existe ainda toda essa separação, né? Que é uma dicotomia muito evidente, como nós LGBTs, como pessoas más, como pessoas que só querem farra, que só querem beber, que só querem, né? Imagina que o festival aqui vai ter orgias, todo mundo, né? Elas não imaginam que a gente tem todo esse poder de mostrar a nossa realidade, e mostrar através da educação, através do audiovisual, das artes, das atividades, que a gente tem o poder. Só falta isso, que a gente busque, que a gente cobre por isso, não só na questão financeira, mas de saber até que você votou, de lá verificar as votações do seu vereador, do seu deputado, e mostrar números que a gente consegue tudo isso. Por isso que a gente é tão carente de números, tanto do IBGE quanto das pesquisas em geral, porque se for verificar mesmo, os LGBTs são os que mais gastam realmente no dia a dia, porque a gente tem esse intuito de sobrevivência, né, de se manter ali acima do normal, né, a gente tem que ganhar mais do que os irmãos, até para ser amado na família. Então, por isso que o Pink Money é importante, a gente precisa pensar nisso de uma forma muito séria. Imagina também a quantidade de títulos que esses meninos têm, gente do céu, tô passada. Olha, nem de Miss Coroa esse ano. E Cris, quais são as principais problemáticas e subjetividades abordadas na relação sujeito e espectador no momento contemporâneo, especialmente em relação ao uso do Pink Money por empresas e marketing, e como essas práticas elas podem ser percebidas como atos violentos, ignorando os nossos corpos diversos dentro da comunidade LGBTI+. Então, eu acho que essa questão das empresas já começa no nosso mundo familiar, no nosso dia a dia. Nós não pensamos no futuro, em geral, dentro da comunidade LGBTI, nós acabamos sendo muito egoístas, e o nosso patrimônio vai para aquele sobrinho LGBTfóbico, vai para aquela família que sempre, de certa forma, nos odiou, nos tolerou pela questão financeira. Então, não existe aí, por exemplo, isso é o nosso dia a dia, a gente pensar, fazer um testamento e deixar esse dinheiro para uma casa de acolhida, de deixar esse dinheiro para uma ONG LGBT. Não existe isso. Nosso dinheiro fica para quem? Para quem sempre nos odiou. Então, por que as empresas vão pensar na questão do consumidor LGBTI como alguém importante se a gente não desprestigia? Existem lugares no mundo, como Chicago, existe um bairro inteiro, chama Bollywood, né, que o Walmart é gay Mart e tudo mais, porque é um bairro inteiro
onde a comunidade LGBT elas se fortaleceram. Ali são pessoas que são LGBT de verdade, que criaram um bairro, e o dinheiro que elas conseguiram construir na vida, elas seriam grandes centros culturais LGBT. O Peru também é assim. Então, tem prédios inteiros de acolhimento, prédios inteiros de informação, e aí existe uma necessidade das empresas para se adaptarem, né? Porque elas começam a entender que nós somos fortalecidos, que nós entendemos que essa união é importante, então é importante considerar isso. Ainda mais a gente que não tem filho, às vezes tem só um cachorrinho. Vamos pensar nisso, de repente pensar para quando a gente morrer, para onde esse dinheiro vai, né? E aí também cobrar dessas empresas que querem esse dinheiro, que querem esse consumo, que nós também contribuímos muito para a sociedade, entendeu? Ou vamos gastar todo esse dinheiro antes de deixar para a família, né? É até melhor. Mas é importante pensar nisso, por isso que as empresas não nos consideram, existe essa violência realmente, que é só para fingir que nos apoiam, né? Aqui a gente consegue esses apoios, mas é muito difícil, porque as próprias empresas LGBT, elas não conseguem sobreviver, porque o público LGBT não gasta lá, e a gente tem que acabar com isso, tentar quebrar essa questão do cidadão de segunda classe, como nós falamos antes, e cobrar essa empresa. Se lá no mês de junho coloca as cores do arco-íris lá, então nós temos que cobrar para o ano todo. Por que nós não cobramos para comprar projetos como o festival, como os cineclubes Abris que existe aqui, como as peças infantis LGBT que são criadas aqui nos Abris, por exemplo, que muita gente não conhece, né? Porque a gente não tem aí uma possibilidade de alcançar muito através das redes de incentivo, porque o valor é muito baixo e muitas vezes a gente fica relegado ali a poucas possibilidades de divulgação, né? E o público também não abraça essa ideia. Então, é um chamado, né, para que as pessoas entendam esse processo, entendam essa necessidade. A gente pensar no nosso dinheiro, né, durante a nossa vida, para que a gente possa contribuir também para outros no futuro, deixar, de certa forma, de entender que nós não somos pessoas convencionais, né? Então a gente não merece o que os outros merecem, nós temos todos os direitos, pagamos todos os impostos. Muita gente esquece isso, os políticos esquecem isso. Nós pagamos até mais impostos porque a gente viaja mais, gasta mais, compra mais roupa, sei lá, a maioria das pessoas tenta ter uma vida mais confortável, até para se livrar dessa questão da família. Então é importante que a gente se una nesse propósito e contribua, compre empresas LGBT e vamos quebrar toda essa relação de poder e essa relação de como eles nos aprisionam a essas questões atuais do dia a dia, nos relegando a pouco, né? A gente precisa cobrar isso muito mais dessas empresas. Maravilha, agora a gente vai para o próximo tema, que é o Big Mama. Quero saber como vocês encaram, como vocês usam o Big Mama, não, brincadeira. Antes da gente ir para as considerações finais de cada um de vocês, eu tenho uma pergunta da plateia. Eu não sei se ele vem aqui, fica em pé, se ele der o microfone lá. Pode vir, vem com ele. Pode sair da frente dela, vem que eu não colo. Pode ser assim? Sim, mas não aparece aí. Pronto. Tá no quadro? Eu me chamo Carlos Rostador, sou roteirista, vim de Salvador. Primeiro agradecer a oportunidade da festival, é uma oportunidade ímpar e a iniciativa, enfim, sem palavras. Eu queria perguntar mesmo o seguinte, ultimamente no meio audiovisual, o mercado de série tem aumentado muito, crescido muito, né? E a gente observa que existem muitas séries com temáticas LGBTs e outras necessariamente nem são com temáticas LGBTs, mas tem núcleos que apresentam alguma história ou algum conflito. Vocês enxergam essas histórias como como responsabilidade social das produtoras de streams, já que nós somos consumistas, ou vocês veem como mera representação, tipo, vamos fazer porque está em pauta e a gente tem que fazer mesmo? Ótima pergunta, vou começar. Então, é uma representação muitas vezes artificial. Primeiro, quero agradecer o Luiz Salvador para cá, então já valeu todo o festival. Então, obrigado por ter vindo, por aparecendo conosco nas eventos.
Então, a questão dessa representatividade ativa nas séries ela é muito artificial. Voltando a essa questão do entendimento de como essa equipe é formada. Né? Nós temos essas séries, muitas vezes, com personagens, com atores se tornando ali personagens transfeitores, né? Pessoas que não são pessoas cis, que fazem o papel de trans, e muitas vezes as pessoas trans que não conseguem fazer o papel de cis. E aí usa aquela parte que muitas vezes de forma marginalizada dentro das séries. Então existe de certa forma, uma cota, né, um entendimento que é preciso também abraçar esse público, que consome muito conteúdo, inclusive das séries de TV, não só Netflix, mas já que é Globoplay, que é Baixa Pouco, para não falar muito das propaganda, mas já tem todos os streams, você poder ver todas as séries da moda. Eu acho que nos Estados Unidos consegue até colocar isso de uma forma mais interessante, mas muitas vezes, 99%, essas histórias são muito mal contadas, os personagens não são muito bem desenvolvidos, não existe uma pesquisa real, né, no festival mesmo. A gente recebe, mesmo nos filmes, muitos filmes onde a animação nós somos vistos de forma relativa, e nas séries eu sinto ainda esse medo, né, das cenas mais elaboradas e tudo mais, e também do próprio ator se colocar como LGBT, que está subindo aquilo ali, né. Acho que as coisas estão mudando, mas ainda é um percurso muito grande relacionado à série. Bom, a fala do Clips ela é muito técnica, até por ele ser do audiovisual. E por ser turismólogo, né, e ter uma visão fora do mercado e também uma relação com a política pública, eu vejo que é a incógnita que você traz da pegada do momento, a oportunidade, né, tá ali, tá em voga, então vamos. Né? Esse é um outro lado, não tem como negar essa relação que eles mencionam, mas esse outro lado ele também existe, né? Ele está nos dois pilares. Né? Então, é preciso mudar isso. Né? Não é só porque está em voga, né? É necessário ser feito por uma questão social, uma questão de realidade. Né? Todos merecem estar, né, em evidência. E não uma evidência escrachada porque está vulnerável. Não, é de satisfação mesmo, de realidade, de necessidade. Né? Se a gente pensar pelo prisma, por exemplo, como mencionado, a comunidade que mais gasta, e ela gasta no Dia da Cultura. Né? Os maiores eventos brasileiros hoje, né? Nós temos a parada e o carnaval, os dois, né? Quiçá do mundo. Né? E quem é o público específico? Eu sou estudioso de carnaval. E hoje eu faço um mapeamento, por exemplo, né, dessa relação desse público dentro do bastidor do carnaval. Né? Ele é estrondoso, né? A parada é indiscutível, ela é um foco específico. Né? Quantas e quantas vezes pessoas que não são LGBTs levaram nomes, né, dentro de um organograma de evento, né, usando esse outro perfil. Né? O Cris traz à tona aí a questão dos atores, enfim, da representatividade. Né? Hoje é questionado, inclusive, a atuação dos dublês. Né? Enfim, são questões muito importantes e é por isso que estamos aqui, para discutir, né, e veracizar, né, cientizar essa relação e essa situação que a gente precisa estar sempre colocando em pauta. Não somente em função da vulnerabilidade, né, mas também para que, assim como o Cris mencionou, na hora do direito ao voto, né, no direito ao voto não, de passar o Pires pedindo o voto, né? Porque é isso que é feito, né? Passa o Pires, faz um merchandising, uma promessa, mas na hora da contrapartida, que é a política pública, oi? E aí, cadê? Né? É isso. Apenas a título de implementar a fala, quando você fez a pergunta, me veio à tona uma fala da Bárbara que é uma das principais tradutoras de Shakespeare no Brasil, teatróloga,
E numa entrevista que ela concedeu para o Roda Viva, ela foi interpelada como que era a estratégia de aferir a performance teatral, como que ela trabalhava as críticas, né? Ela foi uma importante crítica de teatro, e ela respondeu de uma forma muito interessante, que ela sempre procurava nas peças aquilo que havia de mais orgânico. Né? E eu vejo que esse princípio, ele se estabelece perfeitamente nas séries que nós temos presenciado sistematicamente, porque quando não é orgânico, o espectador ele consegue apreender com muita clareza, né? Quando aquela imagem ela é deturpada, quando há um roteiro extremamente equivocado, né? Acho que o trabalho de consultoria, o trabalho de pesquisa, ele precisa ficar flagrante para o espectador, né? Não é apenas o aspecto da caracterização, da performance, isso é muito além, né? Acho que o trabalho de pesquisa do roteiro, ele precisa ficar de tal forma coeso, substancioso, né? Propedêutico mesmo, para que o espectador consiga compreender que aquele personagem ele não é apenas e tão somente uma representação avulsa, mas aquele personagem representa as dores, as cicatrizes de um movimento que historicamente persiste, né, no obscurantismo. Então, eu acredito que essa relação é muito mais profunda, né? Eu me lembro de um estudo do Auerbach, quando ele discute sobre teoria literária, que o Ulisses, quando ele retorna da Guerra de Troia, que ele chega em Ítaca, ele é reconhecido pela sua cicatriz, né? Uma serviçal lavando os pés, né, o reconhece pela cicatriz. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque as nossas cicatrizes simbólicas do movimento, elas precisam ficar de tal forma perceptíveis na manifestação de arte, que traga essa verossimilhança, que traga essa narrativa fidedigna, né? Que saia dessa visão consensual e meramente maquiada. Então, acho que as nossas cicatrizes, elas são, sem sombra de dúvida, o principal arsenal para que você ressignifique esse processo, né? Para que esse personagem não seja apenas, então, somente um produto, mas que ele possa vivenciar, né? Por meio de laboratório, por meio de uma pesquisa ampla. Temos uma bibliografia que, de certa forma, encabeça essas nuances, para que a gente possa, de fato, ter uma cultura audiovisual que nos represente de uma forma muito mais humana, né? Porque eu vejo que é de humanidade que a nossa sociedade precisa. Obrigada pela pergunta, Natinha. De Salvador? É Salvador? Isso. Aí, arrasou. Mais alguém tem alguma coisa? Se ninguém tem mais perguntas, lista, que eu vou deixar para vocês para as suas considerações finais. Já. Quem começa? Bom, eu gostaria imensamente de agradecer uma vez mais por esse espaço, dizer do quanto que, para mim, enquanto professor, militante do interior goiano, né, estar no DIGO diz desse espaço de formação política, de empoderamento, né, que eu sempre procurei. Então, dizer ao Cristiano que eu me orgulho muito de tudo aquilo que o DIGO vem trazendo para a cultura goiana, né, de uma forma muito robusta, de uma forma muito concreta, não se furtando ao debate verdadeiramente necessário, né? Então, de fato, para nós da comunidade é sempre muito honroso ver a grandiosidade que o DIGO tem se tornado, né? E isso tem reverberado nos interiores, né? Isso é muito importante que o festival continue assumindo esse protagonismo, né? Para encerrar, eu gostaria de ler um poema, porque como na minha fala eu frisei muito a perspectiva da arte como resistência, da literatura como resistência, como professor de literatura eu não poderia me furtar a ler um poema que me reconecta com esse lugar de fala, que me reconecta com as lutas sociais com as quais eu acredito, com os espaços que eu tenho adentrado, né? E eu acredito que é uma forma de sintetizar a discussão que nós tivemos nessa tarde, né? É uma poeta que eu conheci recentemente, por
por meio das pesquisas de poesia contemporânea, é a Kika Sena. Ela é uma poeta do estado de São Paulo, periférica, mulher negra, lésbica, e que congrega na sua poética uma escrita visceral, né? E eu compartilho com vocês o poema Sereia Vulcânica. Eu achei esse título altamente sugestivo, porque ele nos reconecta com a nossa essência de pensar uma sociedade possível, né? Cresci ouvindo que ela, minha mãe, era rapariga, puta e macumbeira, e que isso tudo era defeito e motivo para ofensa. Cresci vendo que macho se achava no direito de mostrar o pau dizendo que vai estrupá-la, para ela parar de enfrentá-lo. Por isso eu faço tempestade em copo d'água, e escrevo e falo e grito o que tiver para ser escrito, falado e gritado. Aprendi com ela que é assim que tem que ser, senão engolem a gente. Por isso este livro, porque não basta ser filha de puta macumbeira e pobre, ainda por cima preta e trans, para querer me executar, sempre amando do orgulho macho rico, branco e cristão cidadão. O que não dá e o que não deixo é roubar o nosso direito de comer bem todos os dias, de estudar em universidade pública, de ser poeta e o que mais quisermos ser. Não dá para deixar de suprimirem a nossa humanidade. E o que a gente vê aqui, a gente vai vendo por aí. A cada poema, a cada preto gritando seus versos, a cada periférica se mostrando maravilhosa na rodoviária e onde mais ela quiser. E se embora vivendo que a mãe não está só para peixe, e a sereia também não. Bem, antes de mais nada, quero parabenizar a organização do evento. Mais uma vez, agradecer pelo convite. Me lembro que em 2017 estava no Rio fazendo mestrado e vim para participar daquela primeira mesa, né? Foi no Banana Shopping. E pensa no desafio, um auditório de um cinema lotado, umas 300 pessoas, e uma mesa que eu considero que foi um desafio, né? Eu falando, né, no viés de turismo, a Secretaria de Estado do Turismo presente na mesa, o Ricardo da Câmara de Dirigentes Logistas da LGBT do Brasil, tinha mais alguém também, então não me lembro ao certo, mas assim, ali para mim foi consideravelmente o avanço de muita coisa para o festival, né? Sobretudo para mim, fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite à época e hora, né, quando você que trouxe a ideia dos ensaios, falou assim, vamos aproveitar, deixa criar a revista, e nesse embalo, na hora da cerimônia de lançamento, já conhecia o seu convidado da banca de mestrado, e ele já se dispôs a ser do comitê científico para então oficializar a revista, e a gente já abriu o edital de convite para as próximas publicações, para então anualmente estarem sendo apresentados aqui no festival. Então, muito obrigado, parabéns a todos pelo estado, né, os que estão vindo de fora, porque, né, sobretudo, a gente sabe como é desafiador, né, e sem esse apoio que, como você mencionou, né, existe a lei, foi feita a aprovação, mas na hora da aprovação, né, a problemática que há, né? Então, eu vejo que até isso, essa estada nossa aqui, numa mesa de debate, favorece, né, esses diálogos que a gente precisa levar, né? Infelizmente, vou ter que me ausentar assim que encerrar a mesa, né? Porque, por outro lado também, ora na atual conjuntura cultural e enquanto um profissional da área cultural, né, fico muito feliz com a retomada do Ministério da Cultura, e isso favoreceu muitas coisas, e
E esse mês, que é por ser o mês da diversidade, a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de Goiás, capital histórica do estado, patrimônio cultural da humanidade, está realizando o Elos na Música, né, em parceria com a Secretaria de Cultura, onde eu sou o quinto performance a subir no palco, falando, né, desta festa maravilhosa, né, que foi representada na Marquês de Sapucaí em 2001, né? Esse amor é o meu destino, salve a festa do divino, na luta do bem contra o mal, apaixonado, brinquei o meu carnaval, né? E encerro a minha estada aqui no festival. Vou tentar estar aqui na premiação, né? E sobretudo retomo, né, a minha fala lá em 2017 na mesa, né, que nós tivemos, onde foi o meu primeiro posicionamento em público acerca da minha sexualidade, né? Então isso é muito profundo. Na época meu filho ainda bebeu, hoje com 17 anos, né, e já me mandou altas mensagens perguntando, né, se ia ser transmitido, como que é, desejando boa palestra, e já está lá. Hoje não vai estar na minha apresentação, porque ele está no torneio de futebol, né, é artilheiro do time que joga, e isso é muito gratificante. Então, a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, fiz um desembarque fascinante neste maior show da Terra. Não poderia deixar de mencionar este enredo, que foi o terceiro a entrar na Marquês de Sapucaí no ano em que eu nasci, em 1992, pela Ilha do Governador. Uma emoção, acho que é isso, viver esses momentos, né? Vale todo o trabalho, a gente poder discutir algo tão importante como nós discutimos aqui. Mas eu queria aproveitar esse restinho de tempo que está explorado para chamar o Ítalo, que foi que deu a ideia também dessas mesas mais integradas. Acho que ele tem que estar aqui para a gente hoje. Você vai Pega essa cadeirinha ali, ó. Puxa o banquinho, né? De surpresa. Boa tarde, gente. Mas é isso, parabéns pela fala. Eu cheguei atrasado também, teve até cabelo tombado na BR, mas cheguei. E é uma alegria ver vocês discutindo isso que a gente, né, tem gerado, tem pensado sobre quanto que a militância não é só ação, mas ela também precisa dessas reflexões, né? Dessas reflexões que vão sustentar, inclusive, muito dos significados da ação. Então, parabéns, Cris, mais uma vez, tá tudo lindo, tá? Parabéns pela condução, tudo maravilhoso. E é isso, fico muito feliz e que a gente possa também, que você falou do Foucault, né? Eu estava, quando você citou o Foucault, eu lembrei, Foucault fala para a gente não se apaixonar pelo poder. E o dinheiro traz para a gente esse poder, né? E a gente é levado, a gente é conduzido pelo Bitcoin e a se sentir melhor, inclusive com os outros da nossa comunidade. Mas volta para aquela perspectiva de humanidade, de lembrar que antes de sermos individuais, nós somos coletivos. Nós só chegamos, só fazemos tudo que fazemos por coletividade. Então, aqueles que alcançam o poder do dinheiro, que possam também contribuir, que possam fomentar a cultura, fomentar a arte, fomentar a militância. E é isso. Que lindo. Parabéns. Não se apaixone pelo Big Money, se apaixone pela Big Mama. Já dá. Meninos, obrigada de coração, vocês são lindos, fantásticos. É tanto título, gente, que eu tô passada. A lista desse livro aqui, gente do céu. O que você está me chamando aí? Patrão. Ei, patrão. Mas olha, a gente agora agradecer a todo mundo, né? Agradecer a todos que vieram, a todos que estão nos assistindo e ao Teatro Zabris, que quem não conhece venha, eu estou apaixonada por esse espaço, é um lugar lindo, maravilhoso. Ao Cabaré das Divas, que se apresentou, e eu até me apresentei com elas, hein? Olha só que honra! As meninas fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Aí, que eu também estou apaixonada, já deixei meu Big Money lá ontem, porque eles são big business. Só tem coisa linda, gente, eu amei. A Cinebrac, a Social Fox, Ibis Goiânia, Ibis Style Marista, ao Cibis eu agradeço muito, que eu estou amando nesse candidato. Obrigada, Ibis.
ao Pedro Pontieri, Bebidas Fio Fio e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas e Afirmativas de Goiânia. E a secretária Maria Aparecida Garcês Henrique. O Digo acontece até o dia 30 de julho. Eu estarei aqui até o último segundo. Corre para vir me ver, que eu estou amando Goiânia. E em seguida teremos a exibição, hoje ainda, do filme A Cozinha, de Johnny Massaro, às 17 horas. Curtas internacionais, às 18h30. E o filme Música, Mais Amor, Mais Dança, Mais Sodomia, de Leonardo Menezes e Rian Córdova, às 20 horas. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @DigoFestival e @Mamadar. E vem pro Digo, vem pro... Eu digo, vem pro Digo. É isso, meus amores. Já dá. Obrigado a toda a equipe técnica daqui, ao menino que está escondido lá na cabine, a vocês da câmara. E... vem aqui, né? O meu namorado de Libras. A minha best friend de Libras. Gente, diga se não é pra casar em Goiânia. Me fala, por que eu demorei tanto pra conhecer essa cidade? Olha, já me chamou. Já tô casada, tô me sentindo sapatão, já casei hoje. E é isso, obrigado, gente. Obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado à organização. Cristiano, obrigado pelo convite mais uma vez. E a esses deuses que estão aqui, que nos falaram maravilhosamente bem hoje. Beijos. Mas eu cheguei. Agora achou a sapata aqui. Olha como é bom, sentada, você é bom de sapato. Que lindo, você é uma criança.